Bem, pessoal, então essa é a nossa aula de concavidade, convexidade e assíntotas de uma função, tá? Ela se segue à aula anterior de máximos e mínimos e a gente está se preparando para fazer um condensado de todo o assunto que a gente viu aqui em variação das funções, tá bom? Nessa aula aqui a gente vai estudar concavidade, quando é que a curva é côncava, quando é que a curva é convexa, os pontos de inflexão da curva, como é que a gente determina se a curva possui ou não um ponto de inflexão e se ela possui ou não assíntotas, tá? E a gente também está se preparando para fazer esboços de gráficos de funções, tá? Isso também vai cair na terceira prova, tá bom? Então, primeiro vamos falar de concavidade. Então, a definição matemática de uma curva côncava é se ela se situa aqui nesse gráfico aqui no canto. Eu consigo ver que tem um gráfico de uma função, um ponto x igual a A, e eu tenho a reta tangente a essa curva, que é essa reta vermelha aqui no ponto x igual a A, tá certo? Então, se essa curva ela se situa acima, na vizinhança do ponto x igual a A, ela está acima da tangente, significa que ela é côncava. De outra forma, ela vai ser convexa, ou seja, se a curva se situa abaixo do ponto da reta tangente no ponto. Então, se ela está acima, eu digo que ela é côncava no ponto x igual a A, é o caso desse exemplo. Se ela estivesse situada abaixo da reta tangente em x igual a A, ela seria côncava. E a gente demonstra também, né, que se essa curva é côncava em x igual a A, significa que a derivada segunda da função f de x, avaliada no ponto x igual a A, ela é positiva. Se ela é positiva, então a orientação da concavidade é para cima. É o caso desta curva aí do slide, que está aqui no canto direito. Ao contrário, se eu derivo duas vezes e avalio essa derivada segunda no ponto x igual a A, e essa derivada é negativa, eu concluo que a orientação da concavidade é para baixo, tá certo? Então a curva é convexa. Então eu vou pular aqui essa demonstração, mas o que a gente quer dizer é que se a curva é côncava, a derivada segunda é maior do que zero. Se a curva é convexa, a derivada segunda é menor do que zero. Então eu tenho aqui esse exemplo. Ó. Determine o domínio de concavidade e o domínio de convexidade da função y igual a x ao cubo menos x ao quadrado menos x mais 1. Então, que parte da curva ela é côncava, que parte da curva é convexa? Então eu vou descobrir isso estudando o sinal da derivada segunda. Então, toda a extensão da curva onde a derivada segunda for negativa, a curva será convexa. E toda a extensão da curva onde ela seja, a derivada segunda seja positiva, ela será côncava. Então, eu vou derivar uma vez. Está aqui a derivada primeira, 3x ao quadrado menos 2x menos 1. E a derivada segunda é 6x menos 2, ok? Então, eu vou fazer o estudo do sinal da derivada segunda. Então, 6x menos 2 maior do que zero. Então, a derivada segunda será maior do que zero toda vez que x for maior do que 1/3. 6x menos 2 menor do que zero. Então, eu concluo que a derivada segunda será negativa toda vez que x for menor do que 1/3. Então, qual vai ser o domínio de concavidade? O domínio de concavidade será para qualquer que seja x
maior do que 1/3. Porque eu fiz o estudo do sinal aqui em cima, ó, e eu descobri que a derivada segunda é positiva para x maior do que 1/3. Então, o domínio de convexidade, também fiz esse estudo aqui e descobri que a derivada segunda é menor do que 0 para x menor do que 1/3. Tá bom? Então, é isso que eu respondi aqui. A mesma coisa eu vou fazer em relação a esse segundo exemplo aqui, ó. Determine os domínios de concavidade e convexidade da função y igual a x vezes e elevado a menos x. Verifique se a função é côncava ou convexa para x igual a menos 1 e x igual a 1. Tá certo? Então, vou fazer a mesma coisa. Pego a primeira derivada, descubro que a primeira derivada é e elevado a menos x vezes 1 menos x. Derivo mais uma vez e descubro que a segunda derivada é e elevado a menos x vezes x menos 2. E agora faço o estudo do sinal dessa derivada segunda aqui. E descubro que ela é positiva para x maior do que 2, portanto, o domínio de concavidade é para x maior do que 2. E ela é negativa para x menor do que 2. Professor, como é que eu descobri isso? Basta eu fazer o estudo do sinal de e elevado a menos x vezes x menos 2. Como e elevado a menos x é sempre positivo, independente do valor de x, então, o sinal de y duas linhas vai ser dado por x menos 2. Se x menos 2 é uma reta crescente que se anula em 2, significa que ela é negativa para x menor do que 2 e positiva para x maior do que 2. Então, eu estou vendo aqui, ó, que para x maior do que 2, a curva é côncava, e para x menor do que 2, a curva é convexa. Tá bom? Então, eu também posso ver, como o problema pede aqui, se a função é côncava ou convexa em x igual a menos 1 e em x igual a mais 1. Então, eu avalio isso aqui, ó, quando x é igual a menos 1, menos 2 é menos 3. Como e elevado a menos 3 é positivo, e elevado a menos 1, desculpe, é positivo, então o sinal da derivada segunda vai ser dado por x menos 2. Então, menos 1, menos 2, menos 3, a derivada segunda é negativa nesse ponto. E eu deduzo que a função é convexa em x igual a menos 1. Por outro lado, quando eu substituo 1 menos 2, menos 1. Nesse ponto, x igual a mais 1, a curva também é convexa porque a derivada segunda é negativa. Tá bom? Então, o que é o ponto de inflexão? O ponto de inflexão é o ponto onde ocorre mudança de concavidade da curva, tá certo? Então, é o ponto que separa a região côncava da convexa, onde ocorre, portanto, mudança do sinal de y duas linhas, tá certo? Então, nesses dois exemplos que passaram aqui, eu vejo que nesse primeiro, 1/3 é ponto de inflexão dessa primeira função aqui, dada por esse polinômio. Tá certo? Então, esse polinômio aqui, essa função dada por esse polinômio, ela possui um ponto de inflexão que é x igual a 1/3, porque à esquerda de 1/3 a curva é convexa, é côncava. Aliás, à esquerda de 1/3 a curva é convexa, tá? E à direita de 1/3 a curva é côncava.
A mesma coisa aqui embaixo. Ó. Em x igual a 2, a curva possui um ponto de inflexão. Por quê? Porque a direita de x igual a 2 ela é côncava. E a esquerda de x igual a 2 ela é convexa. Tá bom? Então, isso é o ponto de inflexão. Tá? Eu não preciso agora perguntar de novo, eu tenho esses dois exemplos aqui. E eu verifico que em x igual a 2, nesse segundo exemplo, ocorre mudança do sinal de y duas linhas. Enquanto que no primeiro exemplo ocorre mudança do sinal da derivada segunda em x igual a 1/3. Então, nesse primeiro exemplo, 1/3. X igual a 1/3 é um ponto de inflexão da função. E nesse segundo exemplo, x igual a 2 é ponto de inflexão da função, tá bom? Então, o último assunto que a gente precisa ver aqui é o assunto das assíntotas. Então, algumas curvas, não todas, possuem assíntotas. O que é uma assíntota? Para começo de conversa, assíntota é uma reta, tá? Então, quando estiverem lá resolvendo as questões da prova ou de listas de exercício, não podem achar equações de segundo grau, equação de terceiro grau, equação de hipérbole, não. Tem que achar uma equação de uma reta, tá? Então, a assíntota é uma reta. Nesses dois exemplos gráficos aí, a assíntota é a reta vermelha, tanto no gráfico da esquerda quanto no gráfico da direita, tá? A assíntota é a reta vermelha, tá bom? O que é, então, a assíntota? É uma reta para a qual tende a curva quando eu pego um ponto que se situava sobre a curva e mando ele para o infinito. Tá? Observe que esse ponto M aqui, à medida que eu vou levando ele para infinito, a distância entre ele e a reta vai cada vez mais diminuindo. Tá? Se isso ocorre para essa curva, então essa reta vermelha é a assíntota da curva preta. A mesma coisa nesse outro exemplo aqui. Esse gráfico, eu vou começar a mandar esse ponto M para o infinito. Tá? E à medida que ele vai indo para o infinito, essa distância de M para a reta vermelha vai cada vez mais diminuindo. Então, nesse caso aqui também, eu tenho uma assíntota nessa reta vermelha aqui. Porque a distância entre a curva e a reta vai sendo cada vez menor, vai tendendo a zero à medida que eu vou para o infinito com um ponto sobre a curva. Tá bom? Então, nós temos dois tipos de assíntotas. Temos a assíntota vertical e a assíntota oblíqua. O que é uma assíntota vertical? Como o próprio nome já diz, é uma reta vertical. E a oblíqua inclui também as horizontais. Tá? Então, como é que eu determino uma assíntota oblíqua, uma assíntota vertical? Então, eu primeiro tenho que me lembrar que uma reta vertical possui, por equação, x igual a constante. Assim como a reta horizontal é y igual a constante. Tá? Então, como é que eu determino, como é que eu sei se uma curva y igual a f de x possui assíntota vertical? Eu vou resolver o limite quando x tende a A de f de x. Vou procurar um valor de A que faça esse limite tender a mais ou a menos infinito. Se esse valor de A existir, então essa função possui como assíntota o valor x igual a A. É o caso da curva y igual a ln de x. Quando eu faço x tender a zero pela direita sobre a curva ln de x, esse limite tende a menos infinito. É esse limite aqui, ó. Tá? Então, nesse caso, a reta vertical x igual a zero, que se confunde
com o eixo dos y é uma assíntota vertical de y igual a ln de x. A mesma coisa, a curva y igual a tangente de x. Ela tem como assíntota vertical várias retas. Quais? X igual a π sobre 2, x igual a 3π sobre 2, x igual a 5π sobre 2, x igual a menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim sucessivamente. Então ela tem infinitas assíntotas verticais. Como é que eu sei isso? Porque eu vou resolver o limite da tangente de x quando x tende a π sobre 2 pela esquerda ou pela direita. Pela esquerda, a tangente vai tender a mais infinito. E pela direita vai tender a menos infinito. Então eu digo que a curva y igual a tangente de x possui como assíntota vertical a reta x igual a π sobre 2. Tá? Um terceiro exemplo. A curva y igual a 1 sobre x ao quadrado. O limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado é mais infinito. Então, a curva y igual a 1 sobre x ao quadrado possui como assíntota vertical a reta x igual a zero. Por outro lado, y igual a seno de x não possui assíntota vertical. Por quê? Porque eu vou procurar um valor x igual a pertencente aos reais e não vou encontrar tal que esse x igual a faça seno de x tender a mais ou a menos infinito. Não existe. Basta eu lembrar do estudo de limites, que o limite quando x tende a de seno de x é seno de a. Tá certo? Qualquer que seja x pertencente a R. Qualquer que seja a pertencente a R. Então, seno de x não possui assíntota vertical. E a assíntota oblíqua? A assíntota oblíqua, como o próprio nome já diz, é uma reta y igual a x mais b. Então, essa reta y igual a x mais b vai ser uma assíntota oblíqua da função y igual a f de x se eu conseguir determinar a e b pertencentes aos reais, tais que a seja a solução do limite quando x tende a infinito de f de x sobre x e b será igual ao limite quando x tende a infinito de f de x menos ax, onde esse a desse segundo limite aqui é o a que eu determinei no primeiro, tá? Então, se a e b pertencerem a R, forem reais, então eu digo que a reta oblíqua ax mais b é a assíntota oblíqua da função. A prova disso é fácil, como eu botei aí, mas o nosso foco não está sendo demonstrar essas questões, tá bom? Então vamos ver aí um exemplo disso. Determine se houver as assíntotas da função y igual a x ao quadrado mais x mais 1 sobre x, tá? Então, a reta vertical x igual a zero é assíntota vertical. Por quê? Eu faço x tender a zero menos nessa função e observo que o limite dá menos infinito. Como é que eu sei isso? Aqui, x ao quadrado mais x mais 1 tende a 1, a mais 1. Como o x aqui embaixo tende a zero por valores negativos, eu tenho mais com menos, dá menos infinito. Ao passo que o outro limite aqui embaixo, ó, limite quando x tende a zero mais de x ao quadrado mais x mais 1 sobre x é mais infinito. Por quê? O numerador tende a mais 1 e o denominador tende a zero por valores positivos. Então eu combino o sinal positivo
do numerador com o sinal positivo do denominador e vejo que esse limite dá mais infinito. Então eu tenho a assíntota vertical. Essa assíntota é a reta x igual a zero. Agora a assíntota oblíqua. Eu vou tentar resolver esse limite a igual ao limite, quando x tende a infinito, de f de x sobre x. Se esse limite der diferente de infinito, então eu consegui determinar o valor de a. Então vamos lá. Limite, quando x tende a infinito, de x ao quadrado sobre x mais 1, dividido por x vezes x, porque tem esse x aqui no denominador. Ó. Tá? Esse x aqui do denominador da fórmula. Então isso faz com que esse x que estava aqui embaixo, ó, ele cresça de grau 1 para grau 2. Então quando eu resolvo esse limite, a gente aprendeu que eu desprezo, quando eu estou no infinito, as potências mais baixas do polinômio para ficar só com a potência maior. Então, x ao quadrado sobre x ao quadrado dá 1. Então, eu determinei o valor de a, dá 1. Agora, b é o limite, quando x tende a infinito também, de f de x menos ax. Então, agora, eu vou para esse outro limite aqui. F de x menos 1 vezes x. E agora eu vou resolver. Faço o denominador comum, que é x, e passo todo mundo para o numerador. Dá x ao quadrado mais x mais 1 menos x ao quadrado. Que dá o limite, quando x tende a mais infinito, de x mais 1 sobre x, que também é 1. Portanto, a assíntota oblíqua dessa função é y igual a x mais 1. Tá bom? Pessoal, eu compreendo que essa aula ficou uma aula curta e que a gente explorou poucos exemplos, mas eu me comprometo a resolver alguns outros exemplos e subir uma aula de exemplos sobre concavidade, convexidade, ponto de inflexão e assíntotas, ok? Então, com isso a gente encerra essa aula sobre esse assunto, ok? Obrigado pela atenção de todos.